Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a proposta de resolução do 9º Congresso Nacional da Tendência Petista, a Articulação de Esquerda. E também lançamos um novo quadro com a companheira Alana Gonçalves para escutar você, nosso ouvinte, ao longo das nossas próximas edições. E pessoal, a gente começa a edição de hoje falando da necessidade dos militantes da Tendência Petista Articulação de Esquerda, bem como daqueles que acompanham o nosso podcast, neste momento que, como nós já falamos na última edição, já é de início do processo de eleições diretas, a se engajarem no PED 2025. No último dia 28 de fevereiro, encerrou-se o prazo para novas filiações, mas nós ainda estamos no prazo para a impugnação de filiações nos locais onde foram identificados processos como, por exemplo, de filiação em massa ou filiações que não estão de acordo com o nosso partido. É muito, mas muito importante que se no seu município, na sua cidade, no seu estado, você identificou que ocorreram processos de filiação que não estão ou não são compatíveis com o nosso partido, que apresente recurso, que faça impugnação. O PED já é um processo muito, mas muito difícil, delicado, e que se nós não fizermos tudo o que for possível para torná-lo melhor, nós vamos enfrentar uma disputa que pode, ao fim e ao cabo, não ajudar a melhorar a atual situação no nosso partido. E esse é o nosso objetivo. E nós temos uma disputa onde os rumos do PT possam mudar e mudar para melhor, que o nosso partido tem uma linha política e uma estratégia para enfrentar e vencer os tempos de guerra que a gente está vivendo. Por isso, nesses próximos dias, ao longo dessa próxima semana, é a tarefa de cada um e cada uma de nós. Bom, é também nesse sentido que a edição de hoje é dedicada a apresentar uma proposta, um projeto de resolução que vai ser discutido, debatido e votado no 9º Congresso Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. Esse congresso foi convocado para reunir a militância da tendência, para discutir a situação política do país, para aprovar essa resolução, definir nossa tática para o processo de eleições diretas e também para aprovar nossa candidatura presidencial nacional. Vai ter candidatura na disputa do PED 2025 e vai ser aprovado neste congresso. Agora, o debate político vai ser baseado neste texto, nessa resolução, que nós vamos apresentar na edição de hoje. E é a leitura dessa resolução que a gente vai fazer, que vamos compartilhar aqui com vocês. E pessoal, nesta sexta-feira, 14 de março, tem início em São Paulo o 9º Congresso Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. O congresso vai até o domingo, dia 16, e nele vai ser aprovado uma resolução política, mas que também discute a conjuntura e o tema do processo de eleições diretas, o PED 2025. Por essa razão, tal resolução deve ser debatida, discutida, nas etapas de base que forem feitas posteriormente, por exemplo, nos estados, deve ser ajustada à realidade local e servir como base para a elaboração das teses que devem ser inscritas para a disputa do PED 2025. É por isso que na edição de hoje a gente faz a leitura do projeto de resolução que vai ser debatido e votado neste 9º Congresso Nacional da Articulação de Esquerda. E o texto diz o seguinte, abre aspas, na atual quadra da história, só o PT pode liderar o povo brasileiro na luta pelo bem-estar social, pelas liberdades democráticas, pela soberania, pela integração regional, pelo desenvolvimento e pelo socialismo. Se o PT não estiver à altura desta tarefa, vamos desperdiçar uma grande oportunidade para mudar nossa sociedade e para mudar o lugar do Brasil no mundo. Há quem ache que o PT já está à altura da tarefa, devido à nossa história e devido às batalhas que vencemos no passado. Não concordamos com este argumento. O Brasil e o mundo mudaram e seguem mudando.
O que fizemos no passado já é história. Não basta ter um grande passado pela frente. Vencer o PED visa contribuir para que o PT esteja à altura de vencer os desafios históricos do presente e do futuro. Para conduzir o povo brasileiro na luta por seus objetivos imediatos e históricos, o PT precisa de mudanças profundas em seu funcionamento. Se o PT continuar profundamente desorganizado, não importa qual linha política adotemos, mais cedo ou mais tarde seremos derrotados. Vencer o PED é contribuir para que a organização partidária esteja à altura das necessidades do momento e da história. O PT tem poderosos inimigos. Destacam-se entre nossos inimigos o imperialismo, especialmente o estadunidense, o capital financeiro, o agronegócio e as mineradoras, as forças políticas da extrema-direita e da direita tradicional, todas neoliberais, os grandes meios de comunicação, a cúpula das Forças Armadas, de segurança pública, de defesa e, de maneira mais geral, a herança maldita acumulada pela classe dominante ao longo de séculos. Para enfrentar estes poderosos inimigos, o PT precisa de uma estratégia de longo prazo, que recupere uma ideia que já estava presente nos documentos aprovados pelo partido na década de 80. Disputamos eleições e buscamos governar como parte do caminho para ser poder. Se o partido continuar confundindo governo com poder, seremos não apenas incapazes de derrotar nossos inimigos, como também começaremos a sofrer cada vez mais derrotas eleitorais. O PED deve contribuir para que o PT disponha da estratégia adequada à luta por um Brasil democrático, popular e socialista. Nosso ponto de partida nessa análise é o seguinte: vencemos as eleições de 2022 por uma pequena diferença de votos. Desde janeiro daquele ano, de 2023, governamos o Brasil. Apesar de todas as dificuldades, são inúmeros os sinais positivos, inclusive na geração de empregos e no aumento da renda. Apesar disso, sofremos uma derrota nas eleições de 2024. E todas as pesquisas de opinião realizadas desde o início do terceiro mandato de Lula apontam a mesma coisa. A situação política e eleitoral dista muito de estar tranquila. Setores do partido negam ou minimizam as dificuldades, mas ao mesmo tempo, numa confissão do que realmente pensam, estes setores defendem incluir no governo mais e piores setores da direita. Se esta operação de ida à direita for eleitoralmente exitosa, podemos até vencer as eleições de 2026, mas teremos um governo sob cerco interno e externo ainda maior do que hoje, o que projetaria um futuro negativo para o nosso partido e, muito mais grave, condenaria o Brasil a continuar sendo uma subpotência primário exportadora e o paraíso da especulação financeira. Sobre a situação nacional, pesa uma situação mundial extremamente complexa e perigosa. A situação ambiental é catastrófica e atinge pesadamente o Brasil. Com raras e louváveis exceções, há uma deterioração das condições de vida da maioria da parte da população do planeta. A classe dominante, por todas as partes, opera para aumentar a exploração e para viabilizar isso estimula o fundamentalismo, o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, persegue os migrantes, destrói direitos e restringe as liberdades democráticas. A direita tradicional vai adotando as pautas da extrema-direita e a extrema-direita vai ocupando cada vez mais governos, com destaque para Trump nos Estados Unidos. As potências imperialistas estimulam e naturalizam as guerras. O genocídio televisionado do povo palestino, ao invés de provocar repulsa e reação generalizada e imediata contra o Estado de Israel, vai se tornando uma espécie de novo normal para parte da população do planeta. Neste contexto, os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a América Latina e Caribe. Embora a pressão sobre Cuba e Venezuela seja imensa, embora a Colômbia e a Bolívia passem por momentos extremamente difíceis, embora o México esteja muito longe de Deus e perto demais dos Estados Unidos, não há que ter dúvida. O principal objetivo dos Estados Unidos na região é submeter o Brasil. Querem submissão geopolítica e também econômica. Querem que o Brasil continue sendo um exportador de produtos primários e uma estação de engorda do capital financeiro. Ao longo de sua história, o Brasil sempre foi marcado pela desigualdade, por uma democracia oligárquica e pela dependência externa. Mas houve momentos em que um setor da classe dominante buscou apoio no povo para desenvolver o país, ainda que na forma extremamente limitada e desigual. Hoje, no Brasil de 2025, não há absolutamente nada que esperar da classe dominante.
Apenas a classe trabalhadora é capaz de construir um futuro diferente para o nosso país. E uma peça central nesse futuro é a reindustrialização nacional, que só acontecerá se houver um imenso esforço do Estado brasileiro nesse sentido. Esse esforço inclui não apenas investimentos públicos em larga escala em produção industrial, mas também medidas em áreas como reforma agrária e soberania alimentar, transporte e mobilidade, educação, saúde, ciência e tecnologia, habitação e reforma urbana. O grande desafio do PT é criar as condições políticas necessárias para fazer estas mudanças estratégicas. No passado, isso implicava em derrotar a direita neoliberal tradicional, cujo principal símbolo partidário era o PSDB e cujo principal instrumento era a Rede Globo. Hoje, além de enfrentar os neoliberais, temos que enfrentar também os neofascistas, que têm demonstrado capacidade de atrair importantes setores da classe trabalhadora. No enfrentamento desta dupla oposição está a nossa principal dificuldade política. Se, para derrotar os neofascistas, nos aliamos aos neoliberais, há dois desfechos possíveis. No curto prazo, podemos seguir vencendo eleições presidenciais, mas nossos governos serão programaticamente limitados. Já no médio prazo, seremos inapelavelmente derrotados no que diz respeito ao que realmente importa, que é fazer mudanças estruturais em nosso país. Esse é um dos motivos pelos quais o nosso partido não pode nunca se limitar a dizer e fazer apenas aquilo que, momentaneamente, é possível para os nossos governos. Por isso também, nosso partido não pode se tornar prisioneiro dos limites da institucionalidade. É preciso que nosso partido trabalhe para criar as condições para ir além do que permite a atual correlação de forças no legislativo e no judiciário. Por isso, nosso partido tem que concentrar suas principais energias no trabalho de reconexão com a classe trabalhadora, organizando e conscientizando melhor os que seguem conosco, buscando os setores que se distanciaram de nós e os que nunca estiveram conosco, os que estão sob influência do desalento, da direita tradicional, da extrema-direita. Mas para isso, o PT precisa de duas coisas: disposição de enfrentar, polarizar e derrotar nossos inimigos, e disposição de reorganizar profundamente nosso próprio partido. Citamos a seguir, de maneira sintética, algumas destas mudanças. A primeira mudança para o PT é fazer consigo mesmo, é voltar a balançar nossas velhas bandeiras. O PT foi criado para lutar pelos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Um partido anticapitalista, socialista, defensor da mais profunda democracia, disposto a enfrentar e derrotar a classe dominante. Nos tempos atuais, isso significa disposição para enfrentar e derrotar o capital financeiro, o agronegócio, as mineradoras, o capital estrangeiro e imperialista. Significa também disposição para enfrentar e derrotar o neofascismo e o neoliberalismo, pois não haverá democracia verdadeira em nosso país enquanto essas duas forças políticas mantiverem sob sua direção a maior parte do sistema judiciário, dos parlamentos, dos governos, dos meios de comunicação e das empresas. Significa ainda reafirmar que nosso combate contra o racismo, o machismo, a misoginia, a LGBTfobia e contra todas as formas de discriminação e preconceito é parte integrante e inseparável da luta para libertar a classe trabalhadora das influências que recebe da classe dominante e exploradora. Nossa direção, em todos os níveis, precisa ser ocupada por militantes dispostos a reafirmar o PT como partido anticapitalista, socialista, radicalmente democrático. A segunda mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é voltar a ser um partido que faz política o tempo todo, não apenas em anos pares, não apenas em épocas eleitorais, não apenas como os meios institucionais. Os petistas estão por toda parte. Estão presentes nos bairros, estão nos locais de trabalho, nas escolas, nos espaços e momentos de cultura e lazer, estão nos sindicatos e nos movimentos sociais. Mas nem sempre a direção do partido está onde estão os petistas. Muitas vezes a direção não existe, não funciona, e está dominada por interesses estritamente eleitorais, às vezes interesses que não são de todo o partido, mas apenas de um determinado governante ou parlamentar. O partido, nossas direções, precisa participar ativamente, cotidianamente, da organização da luta do povo brasileiro. Só assim vamos reconstruir nossa presença junto à classe trabalhadora, junto às mulheres, aos negros e negras, aos moradores das periferias. Precisamos tomar de volta os espaços que nas últimas décadas foram ocupados pelo crime, pelo fundamentalismo, pela extrema-direita. Nesse espírito, defendemos que
É preciso participar ativamente das manifestações em favor da prisão preventiva e julgamento de todos os golpistas, a começar por Jair Bolsonaro, sem anistia para os golpistas. Apoiar e participar da luta pela redução da jornada de trabalho pelo fim da escala 6 por 1, com manutenção de salários e empregos. Participar ativamente da organização das atividades e mobilizações, como foi no 8 de março e deve ser no 1º de maio de 2025. A direção, em todos os níveis, precisa ser ocupada por militantes dispostos a reafirmar o PT como partido da luta, da mobilização e da organização cotidiana do povo. A terceira mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é reorganizar e redemocratizar o partido. O PT precisa ter mais filiados e mais filiadas e precisa existir em todos os municípios brasileiros. Existir não de forma cartorial, mas existir de verdade, ou seja, com sede, atividades permanentes, com instâncias que debatam política, com núcleos de base, com atividades de formação política, com comunicação periódica que chegue em cada filiado e simpatizante. O PT já foi mais organizado do que é hoje. Uma das causas da desorganização é, como já foi dito, a submissão dos diretórios partidários aos interesses eleitorais deixa o daquele parlamentar ao governante. Isso deve acabar, senão o PT, algum dia, acabará se convertendo em um partido como o MDB, uma espécie de MDB de esquerda. Nossa direção em todos os níveis precisa ser ocupada por militantes dispostos a reafirmar o PT como um partido militante e democrático. A quarta mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é voltar a ter direção coletiva. Em todo o país, há dirigentes que se comportam como donos do partido. Às vezes é membro do diretório, às vezes é um parlamentar, às vezes é um governante. Há casos bizarros em que decisões transcendentais são tomadas fora das instâncias e o argumento utilizado é que fulano quer assim. Ninguém é dono do PT. Ninguém é maior do que o PT. Ninguém pode tomar decisões individuais que atropelam a democracia partidária, os estatutos partidários. Nossa direção, em todos os níveis, precisa ser ocupada por militantes comprometidos com o método de direção coletiva. A quinta mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é voltar a pensar no longo prazo. Nosso objetivo é mudar o mundo, mudar a América Latina, a sociedade brasileira, construir o socialismo, uma sociedade sem explorados nem exploradores, sem opressão nem dominação. Tudo que fazemos, cada tarefa específica, precisa ser e ter em perspectiva os objetivos de longo prazo. Isso vale, inclusive, para a disputa de eleições e para a condução de mandatos legislativos e executivos. As eleições não são um fim em si mesmo. Aliás, quanto mais transformamos as eleições no objetivo supremo, mais temos dificuldades para vencer eleições. Pensar no longo prazo é também saber que é preciso ganhar as eleições presidenciais de 26 e 30, mas de forma a criar as condições para que o nosso governo seja mais transformador e mais veloz. Para isso, a questão central é compreender que a correlação de forças não existe para ser temida, para nos paralisar. A correlação de forças deve ser constatada com o objetivo de ser transformada a nosso favor. Nossa direção, em todos os níveis, precisa ser ocupada por militantes dispostos a pensar nos objetivos de longo prazo do partido. A sexta mudança que o PT deve fazer consigo é ter a disposição de dirigir os governos e mandatos parlamentares que conquistamos. Sem o PT, não haveria mandatos parlamentares, não haveria prefeituras, governos estaduais, nem governo federal dirigido por petistas. Entretanto, na maioria dos casos, o PT não tem influência nos mandatos executivos e legislativos que conquista. O partido é chamado a apoiar, mas nem sempre é chamado a participar e quase nunca é chamado a dirigir. Precisamos mudar radicalmente esta postura subalterna e submissa que tem causado enormes danos ao nosso partido, inclusive do ponto de vista eleitoral. No caso do governo federal, por exemplo, é fundamental que o partido tenha uma postura altiva e ativa no sentido de apoiar e defender, mas também de criticar e pressionar o governo. Por exemplo, cabe ao partido dizer que é necessário tomar rapidamente mais e melhores medidas que transformem o Brasil, com destaque para a ampliação do bem-estar social, para a reforma agrária, a industrialização e para a integração latino-americana e caribenha. Nesse sentido, defendemos a necessidade da substituição imediata do ministro da Defesa e a implementação de medidas que reformem de alto a baixo as Forças Armadas e o aparato de defesa, inteligência e segurança pública. Que o chamado ajuste fiscal atinja única e exclusivamente os subsídios ao grande capital e empresariado e os gastos derivados com o serviço da dívida pública. Nosso governo não pode nem deve tocar nos direitos sociais.
como é o caso das políticas de salário mínimo, os benefícios de educação continuada, o reajuste de aposentadorias e pensões, os pisos constitucionais de saúde e educação. Reafirmar que é preciso mudar a política de juros e nos libertar dos parâmetros do chamado arcabouço fiscal, adotando, no seu lugar, políticas monetária e fiscal que sejam favoráveis ao desenvolvimento e à ampliação do bem-estar social. A sétima mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é reforçar a mobilização internacionalista. Nesse sentido, destacamos a necessidade de ampliar a solidariedade com o povo palestino, intensificar a denúncia do genocídio cometido pelo Estado de Israel, defender o cessar-fogo imediato em Gaza e reafirmar Palestina livre do rio ao mar. Prosseguir na luta pela integração regional latino-americana e caribenha, pelo fim do bloqueio contra Cuba, pelo reconhecimento por parte do Brasil do governo venezuelano, pelo fortalecimento do Foro de São Paulo, pela derrota do imperialismo. Defender a retomada da política externa altiva e ativa, com ênfase no chamado Sul Global, na África, nos BRICS, e nas relações com a República Popular da China, na defesa de uma ordem mundial de paz e desenvolvimento. Transformar a COP30, que vai se reunir em Belém do Pará no ano de 2025, numa oportunidade de massificar o debate sobre a necessidade de políticas imediatas, estruturais e radicais de enfrentamento à catástrofe climática, que tem relação direta com o capitalismo e, no caso do Brasil, relação direta com as políticas que beneficiam o agronegócio, as mineradoras, a especulação imobiliária e financeira. A oitava mudança que o PT deve fazer consigo mesmo é reafirmar sua natureza anticapitalista e socialista, construir um Brasil soberano e integrado à região, construir um Brasil igualitário, com alto nível de bem-estar social, construir um Brasil democrático, com liberdades reais, livres da pressão do dinheiro e da riqueza controlados por uma minoria. Construir um Brasil desenvolvido, com soberania alimentar, energética, produtiva, com alto nível de educação, ciência e tecnologia, tudo isso nos marcos da inescapável transição ecológica. Construir um Brasil com essas características é construir um Brasil onde o poder esteja nas mãos da maioria do povo. Um Brasil assim é um Brasil socialista. Em tempos de crise sistêmica, extrema-direita e guerras, a esperança segue vermelha e socialista. Pessoal, essa foi a leitura da proposta do projeto de resolução que vai ser discutido, modificado, alterado e votado neste 9º Congresso da Tendência Petista de Articulação de Esquerda, que, como eu disse, acontece entre os dias 14 e 16 de março em São Paulo. Na nossa próxima edição, a gente vai voltar a discutir esse assunto, apresentando a resolução aprovada, quais foram as modificações, mas principalmente falando da necessidade de que este texto seja uma contribuição para quem nos escuta elaborar as teses que vão ser inscritas no processo de eleições diretas de 2025. Isso é muito importante. Em cada cidade, em cada estado, na nossa opinião, quem concorda com as nossas posições precisa se organizar para disputar os rumos do partido, inscrevendo chapas, candidaturas, apresentando teses. E esse texto é um pontapé inicial. É uma forma de cada um e cada uma dialogar com a sua realidade local e apresentar uma proposta que seja compatível para alterar os rumos do partido. E pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Alana Gonçalves, militante do PT e da lá no Rio Grande do Sul, que vai ficar responsável por conduzir a interação com vocês, ouvintes, a partir da nossa próxima edição, através, de algum mecanismo que a Alana vai explicar a partir de agora. Fala, companheirada, aqui é a Alana, e para as próximas edições do podcast nós queremos contar com a tua participação. Queremos ouvir a tua opinião, os teus comentários sobre os acontecimentos da tua cidade e do teu estado, e tu também pode compartilhar questões para a gente comentar. Toda quarta-feira abriremos uma caixinha de perguntas no Instagram do Página 13 para que tu possa contribuir. Para começar, nós vamos abrir uma enquete no Instagram do Página 13 com as opções de nomes para o nosso quadro, mas tu também pode contribuir com uma sugestão tua. Até a próxima semana! Valeu, Alana. Obrigado, companheira. A gente se encontra aqui na próxima edição. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Na semana que vem, já informo que a gente também tem a edição do nosso colega, o podcast Antivírus.
acompanhem as nossas redes, nos sigam e prestem atenção nas redes sociais do Página 13 para fazer sugestões, conforme a aluna falou, de nomes para o nosso novo quadro. Saudações petistas e até mais.